O menor dos problemas é o Jacob Elord ser branco. Olá, senhores! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta. E hoje a gente vai discutir o romance da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, e a gente vai discutir um pouquinho dessa última adaptação cinematográfica que acabou de ser feita e que está gerando algumas polêmicas, né? Então vamos entender o que acontece no romance, depois a gente fala do filme. Em O Morro dos Ventos Uivantes, a gente tem esse narrador que chega, que é o Sr. Lockwood, e ele compra uma granja ali do lado do Morro dos Ventos Uivantes, né, de Wuthering Heights, que é essa mansão. E aí ele vai conhecer o seu vizinho, que é o Heathcliff. E aí o Heathcliff é muito louco e ele tá sendo assombrado por uma fantasma, que é a fantasma de Catherine. E aí o Lockwood fica tipo, carai, que doideira, hein? E aí chega a Nellie. Nellie é a governanta da casa. E aí ela vai narrar a história do que aconteceu no Morro dos Ventos Uivantes. Então vamos lá. A Nellie é um personagem muito interessante, porque ela tem esse aspecto de ela estar contando a história, então ela tem ponto de vista específico dele. Tem gente que acha que a Nellie é a vilã da história, tem gente que acha que ela é a vítima, ela é um personagem interessantíssimo e que o filme perdeu um pouco da história da Nellie, da maneira como ela é narrada. A atriz trouxe algumas coisas muito interessantes, as atuações do filme são brilhantes, mas eu sinto que faltou dentro da narração essa construção da Nellie. Até porque o filme não é construído como se ela estivesse narrando, né? Mas beleza, então volta pra narrativa. A gente tem essa mulher, que é a Catherine Earnshaw, que mora no Morro dos Ventos Uivantes, e eles encontram um menino estrangeiro descrito como de pele escura e cabelo escuro, como um cigano, tá? Que é o Heathcliff. E aí eles trazem o Heathcliff pra casa e tal, e aí a Catherine cresce com o Heathcliff. E eles desenvolvem essa paixão intensa, né? Eles vão se amar o resto da narrativa. Só que a família Earnshaw passa por problemas financeiros. E aí surge um vizinho, que é quem compra a granja, que é o Edgar Linton. E aí a Catherine decide se casar com Edgar Linton, porque ela precisa do dinheiro e por status. Agora um ponto muito interessante, no filme tem uma frase que é linda, que é roubada do livro, que ela fala, o Heathcliff é mais eu do que eu. Eu acho essa uma das falas lindas da literatura assim, mundial. Porque a Catherine sempre foi e sempre continua sendo apaixonada pelo Heathcliff. Mas então ela se casa com Edgar Linton pra ter status e o Heathcliff foge, desaparece, some por muitos anos. Muitos anos depois, o Heathcliff volta. E agora ele está rico. E ele comprou o Morro dos Ventos Uivantes. E a Catherine fica tipo, meu Deus, Heathcliff, eu achei que no começo fosse te ver, você me abandonou. E aí eles têm esse reencontro. Eles não ficam, vamos lá. Não tem um reencontro amoroso, um reencontro sexual, embora tenha um reencontro emocional muito bem descrito no livro. Mas a gente também tem que pensar que quando a Emily Brontë escreve O Morro dos Ventos Uivantes, não era um momento em que cenas intensas de amor romântico, de sexo, apareciam nas histórias. Então pode ser uma leitura que eles tiveram um reencontro romântico ali. Mas a Catherine tá casada com Edgar Linton. E aí o Heathcliff fica muito enfurecido, que ele já estava, né, desde quando ela troca ele pelo Edgar lá atrás, ele se torna essa figura muito sombria. O Heathcliff é esse grande vilão, é esse homem misterioso e que parece vingativo, né, é uma história de vingança no final das contas. E a Catherine é uma menina mimada e ruim. Os dois são pessoas ruins. Isso é uma questão que a atuação do Jacob Elord e da Margot Robbie foi brilhante. Brilhante. Eles são pessoas ruins. Mas ela se casou com Edgar Linton e ela precisa ser uma Linton. Ela precisa desse status. Embora ela ainda seja apaixonada pelo Heathcliff. Então a Catherine entra nessa divisão, né, dentro dela, de o amor intenso pelo Heathcliff e a necessidade do elo com o Linton. E ela está grávida de Edgar Linton. E aí, eventualmente, ela adoece e acaba morrendo logo depois de dar à luz a sua filha, que também vai se chamar Catherine. É a Catherine Linton, e que no filme não existe. Então, tecnicamente, na história do romance, a gente tem três Catherines.
a Catherine Earnshaw, de verdade, a primeira Catherine, a Catherine Linton, filha da Catherine Earnshaw com o Edgar Linton, e a gente tem o fantasma da Catherine Earnshaw, que continua assombrando Heathcliff. Então a gente entende que o Heathcliff nunca superou essa paixão e esse amor que ele tinha pela Catherine. Embora ele se case com Isabella, que é mais pra cutucar a Catherine, pra ser bem sincero. E o que o filme vai fazer? Olha só, a fotografia do filme é belíssima. Belíssima, belíssima. Os figurinos, cabelo, pô, maravilhoso. Mas tem um foco tão grande no amor entre a Catherine e o Heathcliff que quebrou completamente a história, sabe? Que não é isso que Emily Brontë escreveu. E aí, o Jacob Elord é branco. Isso é um problema? É um problema. É um grande problema. A atuação de Jacob Elordi é maravilhosa, ele faz o Heathcliff impecável. Mas ele precisa ser um menino de pele escura e cabelo escuro que parece um cigano. Até porque esse é um dos primeiros livros da literatura canônica que vão trazer um protagonista racializado. E grande parte do choque de todo mundo com o retorno do Heathcliff e toda essa questão de, meu Deus, ele comprou o Morro dos Ventos Uivantes, meu Deus, ele conseguiu superar, é por ele ser uma pessoa racializada. A gente tá falando de um livro do século XIX, se não me engano, na primeira metade do século XIX, sabe? Então, o aspecto racial é muito importante para a construção dessa ascensão do Heathcliff e da reação das outras pessoas para com essa ascensão e, inclusive, a proibição do relacionamento entre ele e a Catherine. E aí a diretora do filme, em uma entrevista, fala que o Morro dos Ventos Uivantes vem entre aspas, até porque ela não está fazendo o livro, ela está fazendo a leitura que ela teve do livro, e cada pessoa tem uma leitura. E aí ela faz uma história erótica com um ator branco. Então, para você construir um erotismo dentro da história, você não pode ter um protagonista racializado. É isso que você tá falando. Ficou muito feio. Ficou muito feio. Essa escolha da diretora foi, tipo assim, o que esperar de estadunidense, né? Eu aqui assumindo que ela é estadunidense, mas eu gosto de falar mal de estadunidense. Mas não é só uma questão de, tanto faz se o Heathcliff é branco, se o Heathcliff é racializado. Não tanto faz, não. O fator racial tem uma importância muito relevante, não só na história, mas na história da literatura. No fato de ser esse primeiro protagonista racializado dentro de um livro e ter sido escrito por uma mulher, Emily Brontë, e toda essa relação e tal. Então não é uma camada superficial. Eu recomendo assistir ao filme. Não é um filme ruim, o terceiro ato é horrível. A última parte do filme é muito ruim, que é exatamente esse grande foco no erotismo entre a Catherine e o Heathcliff, que nunca foi o foco da Emily Brontë, sabe? Então a diretora quis fazer um soft porn ali, que ficou muito ruim. Muito ruim. Mas o começo do filme e a metade do filme são muito bons. A atuação de todo mundo, a maneira como a Margot Robbie mostra que a Catherine não é só mimada, mas ela é uma pessoa ruim, que também é mimada. Atriz. Atriz. Mas a fotografia é belíssima, tem questões de direção que são maravilhosas, mas especialmente a atuação muito bom, mas é problemático. E a gente precisa falar quando as coisas são problemáticas, porque a gente não pode sustentar esse pacto da branquitude, né? Essa ideia de, ninguém fala sobre isso, deixa o racismo acontecer e a gente fica quieto. Então não vamos estar sustentando. Mas acima de tudo, leia um livro, especialmente para quem é da literatura. É um livro canônico, é um livro que marca o romance, né? A gente tem um vídeo aqui discutindo romance. A gente tem a ascensão do romance ali com Robinson Crusoe no século XVIII. E aí a gente vê esse livro já no século XIX. Então é um livro importantíssimo. Leiam, assistam ao filme, deem suas opiniões. Mas é isso, é uma história de vingança e de amor. Entendeu? É o vento. Que tem que uivar, né?